Lá na cruz, nós observamos que os nossos pecados foram perdoados. Deus provou para nós o quanto Ele nos ama, em que enviou Jesus para morrer a nossa morte. Ele morreu para pagar pelos meus e pelos seus pecados. Pedro dizendo em sua primeira carta, capítulo 2, versículo 24, ele diz: carregando Ele mesmo em seu corpo sobre o madeiro os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Ei, querido, Pedro declara nesta passagem bíblica que Jesus carregou em seu próprio corpo os meus pecados, os seus pecados. Jesus foi naquela cruz por mim e por você. Ele morreu naquela cruz em meu lugar e em seu lugar. Pedro está nos dizendo nesta carta que Jesus foi àquela cruz para pagar a nossa dívida. Jesus foi àquela cruz pensando em mim, pensando em você. Quando nós lemos o Evangelho de João, nós vamos encontrar Deus dizendo, ou João dizendo, que Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito. Ele presenteou-nos com Jesus. Ele deu Jesus para morrer em meu lugar. Ele deu Jesus para nos resgatar da morte. Ele deu Jesus para pagar a nossa dívida. Eu e você estávamos condenados. Aquela cruz era minha, aquela cruz era sua, aquela cruz era de toda a humanidade. Mas Deus deu Jesus para morrer naquela cruz em meu resgate, em seu resgate, em resgate daqueles que nele crê. Deus deu Jesus para morrer em resgate da humanidade que olhar para Ele. Ei, quando eu olho para a palavra de Deus, eu vejo o quanto Ele nos ama, o quanto Ele deu prova disso. Lá na cruz, Jesus levou sobre si o castigo que nos trouxe a paz. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre Ele. Na cruz, Jesus fez uma troca. Enquanto nós passávamos de pecadores a pecadores regenerados, Ele estava levando sobre si os nossos pecados. Todas as nossas iniquidades, Ele levou sobre si naquela cruz. A morte de Jesus foi por mim, foi por você. Ele provou que nos ama. Ele se entregou por nós. Ele simplesmente trocou. Ele simplesmente fez uma troca. Ele simplesmente fez uma troca injusta. Ele nos livrou da cruz, porque a cruz seria o nosso destino. A cruz seria o meu destino, o seu destino. Mas Jesus disse: olha, você não precisa ir para a cruz. Você não precisa ter medo da cruz, porque eu irei nela por você. Ele foi na cruz por mim e por você. Lá na cruz Ele morreu em meu favor e em seu favor. Lá na cruz Ele foi em meu lugar e em seu lugar. Lá na cruz Ele foi por mim e por você, querido. Ah, querido, você não precisa se preocupar, pois foi para isto que Jesus veio ao mundo. Ele veio ao mundo para morrer a minha morte. Ele veio ao mundo para morrer a sua morte. Na cruz os nossos pecados foram perdoados. João Batista diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. João Batista olhou para Jesus e apontou: eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Vocês agora não precisarão mais oferecer bodes, oferecer cabritos, oferecer cordeiros, oferecer animais, porque o Cordeiro perfeito já chegou. O Cordeiro de Deus já veio ao mundo para pagar de uma vez por toda o sacrifício pela humanidade. Primeira coisa que eu vejo, na cruz os nossos pecados foram perdoados. É por meio da cruz que a nossa dívida foi aniquilada. Foi lá na cruz que Ele pagou a nossa dívida. Segundo lugar, na cruz o preço do nosso resgate foi pago. A dívida contra nós foi cancelada. Lá na cruz, a dívida foi cancelada. Pedro então escreve em sua primeira carta, capítulo 1, versículo 18 e 19, dizendo assim: sabendo que não foi mediante coisas corruptíveis, como prata e ouro, que fosse resgatado do vosso fútil procedimento, que vossos pais vos legaram, mas pelo precioso sangue de Jesus. Como cordeiro sem defeito e sem mácula, o sangue de Cristo foi derramado por nós. Ah, querido, na cruz o preço foi pago. O preço do meu e do seu resgate. Pedro fala que na cruz o nosso resgate foi pago. Mas o que é resgate? Resgate é um preço. O preço, um alto preço. O preço que se paga para obter algo. Jesus pagou para nos obter.
Jesus pagou para nos resgatar. Eu e você estávamos condenados. Sim, a Bíblia diz que todos pecaram e condenados estávamos à morte. Todos nós estávamos condenados, mas Jesus nos resgatou lá na cruz. Lá na cruz o preço foi pago. Lá na cruz a minha dívida, a sua dívida foi paga. Ele não somente perdoou os nossos pecados, mas Ele pagou a nossa dívida. Pedro está dizendo que não é com ouro, que é o bem mais valioso desta terra. Não, não foi com ouro, nem com prata, foi com o seu precioso sangue. A nossa dívida era alta, querida, a minha dívida era alta, muito mais alta do que o ouro poderia pagar. O sangue de um cordeiro, o cordeiro de Deus, foi derramado. O sangue do cordeiro perfeito foi derramado para pagar a nossa dívida. Colossenses 2,14, Paulo vai dizer que ele cancelou esse escrito de dívida. Tendo cancelado o escrito de dívida, que era contra nós e que constava de ordenança, o qual nos era prejudicial, removeu inteiramente, encravando na cruz. O escrito de dívida era um certificado escrito com letra do devedor. Era um certificado atestado pelo devedor. Mas Jesus foi lá na cruz e aniquilou esse escrito de dívida. Sabe por quê? Porque Ele te ama, porque Ele me ama, porque Ele nos ama. É isso que nós ouvimos nesta noite. O coral nos apresentando o plano de redenção, o plano de Deus para a minha vida, para a sua vida. Através dessas belas canções, o coral está nos mostrando o projeto de Deus para a minha vida. Os coristas nos mostrando que há um plano de Deus para mim e para você. E nesta noite nós estamos aqui porque Deus nos amou. Estamos aqui porque entendemos que um alto preço foi pago. Jesus pagou a nossa dívida. Ele cancelou, Ele anulou o pecado que nos separa de Deus. Ele pela sua morte estava dizendo: está pago, está feito, está consumado, já não há mais dívida. Jesus, através do seu sangue, nos justificou. Ele nos declarou livre. Através da sua morte, Ele está dizendo: olha, agora vocês têm liberdade. Eu paguei a dívida de vocês. Ei, querido, o que eu e você precisamos fazer diante disso é reconhecer que a nossa dívida foi paga. É reconhecer que Ele é o caminho, que Ele é a verdade, que Ele é o único meio que nos leva à presença do Pai. Agora já não há mais separação entre nós e Deus. O pecado que nos separava, Jesus já pagou. Você não precisa mais fazer rituais, você não precisa mais oferecer um cordeiro como fazia anteriormente. Antes do sacrifício de Jesus, anualmente as pessoas precisavam, as famílias precisavam se reunir, fazer uma oferta de um cordeiro. Hoje você não precisa mais, porque Jesus já pagou pela sua dívida, amém? Ele pagou. O que eu e você precisamos hoje é olhar para Ele e dizer: obrigado, Senhor. Obrigado por ter ido naquela cruz. Aquela cruz era o meu lugar. Aquela cruz era para mim. Eu sim sou pecador, eu sim fui formado em pecado, mas o Senhor me amou, o Senhor se entregou por mim naquela cruz. Ah, querido, antes o diabo tinha o controle, éramos escravizados por ele, mas agora não, ele não tem mais poder sobre a minha vida, porque a minha vida está em Cristo. A minha vida já não tem, o diabo já não tem mais domínio sobre ela, porque Jesus me resgatou lá na cruz. Ao vencer a morte, ao morrer nessa cruz, Ele pagou a dívida por mim. Ei, amado, nesta noite eu quero que você olhe, pense sobre tudo isso que falamos e ouvimos até aqui. Havia uma dívida a ser paga. Antes o diabo tinha o controle, éramos escravizados por ele. Mas hoje em Cristo Jesus você pode sair daqui livre, transformado, liberto, para viver a vida abundante que Ele conquistou aqui para você. Foi aqui que Ele conquistou a tua vitória. Foi com o seu sangue, foi com a sua própria vida. Você e eu estávamos condenados, mas Ele disse: eu vou no lugar deles, eu morro por eles eu dou a minha vida, por eles eu derramo todo o meu sangue, porque eu os amo, eles são preciosos para mim. Ei, querido, Jesus olha para você nesta noite com um olhar de amor. Ele olha para você dizendo: filho, eu te amo.
Filho, você é especial para mim. Por você eu fui àquela cruz. Eu fui para te resgatar da condenação. Eu fui para te levar da morte eterna. Eu fui para te trazer de volta a intimidade com o Pai, filho. Filho, você é especial para mim. Querido, você não pode permitir que o diabo continue te escravizando. Ele já não tem mais condições de fazer isso se você estiver em Cristo. Ele não pode mais te escravizar se você estiver em Cristo. Sim, hoje você tem livre-arbítrio, hoje você tem oportunidade de escolha. Sim, vou repetir. Hoje você pode decidir a sua eternidade. Porque antes, o que você tinha direito era morte. Antes, o que eu e você tínhamos como direito era condenação eterna. Sim, a Bíblia diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. O que eu e você tínhamos como herança era condenação, separação eterna de Deus. Mas Paulo diz que Deus prova o seu amor para conosco em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Ei, meu irmão, eu e você não éramos merecedores, mas Ele olhou para nós com um olhar de amor. Ele olhou para a minha vida e disse: não, por Ele eu vou morrer, por Ele eu vou à cruz, por Ele eu vou dar a minha vida, por Ele eu vou derramar todo o meu sangue. Ele é especial para mim. Ele é obra-prima das mãos do meu Pai. Ele foi criado para a glória do Pai. Você foi criado para o louvor do nome de Jesus. Por isso eu te digo nesta noite, amado, você não precisa andar debaixo do jugo de Satanás. Você não precisa continuar escravo de Satanás, porque aquilo que te afastava, os pecados que te afastavam, Jesus já morreu por eles. A condenação que estava sobre você, Jesus já levou lá na cruz. Por isso eu te digo nesta noite, você pode levantar a tua cabeça e dizer: eu sou mais do que vencedor em Cristo Jesus. Você pode olhar para o alto e dizer: diabo, você não tem mais domínio sobre a minha vida, já não há mais condenação para mim, porque eu vivo para a glória de Deus Pai. Já não há mais condenação para mim, porque Jesus morreu por mim. Ele morreu para pagar a minha dívida, e eu reconheço que ela já foi quitada. Querido, não viva como escravo, porque Jesus já morreu para te libertar. A única coisa que você precisa nesta noite entender é que você precisa tomar posse da tua vitória. É questão de tomar posse. É questão de receber. Você pode ter uma herança. Para você, alguém da sua família pode te deixar uma herança, mas se você não quiser receber, vai ficar lá. Se um familiar, um avô, um pai, uma mãe deixar uma herança para você e você viver como escravo, sem tomar posse, a escolha é sua. Jesus já conquistou a sua vitória. Ele conquistou uma herança para você. Ele conquistou o céu para você. E a pergunta é: como você vai continuar vivendo? Como escravo ou livre por meio de Cristo Jesus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? Eu digo: ninguém. Porque somos livres. A nossa dívida foi paga aqui na cruz. Aqui na cruz Ele pagou a minha dívida. Então repita comigo: eu sou livre. De novo: eu sou livre. Porque Jesus me comprou lá na cruz. Ele pagou a minha dívida. Agora eu sou mais do que vencedor. Pode repetir comigo: eu sou mais do que vencedor. Por meio de Cristo Jesus. Você é vencedor por Ele, porque Ele pagou a sua dívida. Não foi Buda, não foi Maomé, não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi Estevão, não foi nenhum mártir da igreja, não foi o Papa, não foi um pastor, foi Jesus. Foi o Deus encarnado que deixou o seu trono, deixou a sua glória, veio a este mundo para morrer a nossa morte. Ei, querido, você seria capaz de fazer isso por alguém? Morrer em lugar de alguém? Provavelmente que não. Por mais que você o ame, você não seria capaz de dar a sua vida em resgate de outro. Mas Jesus deu a sua vida. Não foi em resgate de uma pessoa muito próxima,
mas foi resgate de uma humanidade que virou as costas para Ele. Foi resgate de um povo que o rejeitou, que o abandonou, que cuspiu nele. Então, a primeira verdade que nós observamos nesse texto, que na cruz os nossos pecados foram perdoados. Segundo, na cruz foi pago um alto preço, o preço pago pelo sangue de Jesus. Na cruz, a outra verdade que eu quero que você entenda, na cruz a porta da salvação foi aberta. Repita comigo, na cruz a porta da salvação foi aberta. De novo, na cruz a porta da salvação foi aberta. Sim, Atos 4:12 disse: não há salvação em nenhum outro nome debaixo do céu. Não existe nenhum outro nome dado entre os homens pelo qual sejamos salvos. Não há. Foi lá na cruz que a porta da salvação foi aberta. Foi esse nome, Jesus. Eu e você estávamos condenados. A humanidade estava perdida, estava destinada a perecer. Estávamos sem esperança. Mas Jesus, Ele nos tirou do lamaçal do pecado. Ele nos tirou das garras do inimigo. Ele nos tirou do calabouço. Ele nos tirou da condenação. Ele quebrou as algemas que nos prendia. Ele quebrou as correntes. Ele nos libertou. Lá na cruz, Ele nos libertou das garras de Satanás. É necessário você aceitar Jesus, querido. É necessário você abrir o seu coração para Ele. Você não precisa mais de rituais. Você não precisa mais de sacrifício. O que Lucas está escrevendo aqui em Atos 12, que nenhum outro nome pode salvar. Nenhum outro nome pode salvar. Porque somente Jesus foi à cruz. Nenhuma religião pode salvar. Nenhuma igreja pode salvar. Mas somente Jesus. Porque foi Ele que morreu em meu e em seu lugar. Amém? E aí Ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. Você quer ir para o céu? Jesus é o caminho. Você quer entrar no céu? Jesus é o caminho. Ele é a verdade. Ele te tirou da condenação para te levar à vida eterna. Ah, amado, Ele abriu a porta. A porta está aberta, mas em breve essa porta vai fechar. Ouça aqui comigo. Hoje a porta está aberta. Hoje é um dia aceitável. Hoje é um dia de salvação. Mas em breve essa porta vai fechar. Amanhã pode ser muito tarde. Sim. Hoje Jesus nos dá a oportunidade de ouvirmos esse belo musical, de ouvirmos essa cantata, de assistirmos essa apresentação teatral, de ouvirmos essa palavra e nos posicionarmos. Ele diz também que Ele é a porta. E quem entrar por Ele encontrará pastagem. Essa porta está aberta. Essa porta está disponível nesta noite. Mas quando a última trombeta tocar e Ele voltar nas nuvens, essa porta será fechada. Já não teremos mais oportunidade. Hoje é o dia aceitável. Hoje é o dia de tomada de decisão. Hoje é o dia de dizer: Jesus, hoje eu entendi. Ao ouvir esse coral cantar, ao assistir essa encenação desse grupo de teatro, ao ouvir a Tua palavra, eu entendi que o meio para chegar a Deus é por meio de Ti, Jesus. Somente por Você, Jesus. Nesta noite eu entendi, Jesus, que eu posso entrar por essa porta. Nesta noite eu entendi, Jesus, que o Senhor veio em meu resgate, que o Senhor veio para me buscar. Ah, querido, é necessário que você tome uma decisão nesta noite. Ele quer te salvar. Ele quer te salvar da condenação eterna. Ele quer te salvar da morte eterna. Ele quer te livrar de uma vez por todas. Ele quer mudar o teu destino, a tua eternidade. Ele quer que você nesta noite reconheça que
para ir para o céu, para entrar nas mansões celestiais, você precisa entender, você precisa reconhecer que Ele é o único meio, que Ele é o único caminho, que Ele é a única verdade, que Ele é a vida eterna, e que só por meio dEle você pode ter livre acesso à presença do Pai. Deixe Jesus nesta noite entrar no teu coração. Deixe Jesus nesta noite entrar na tua vida, mudar a tua história, mudar o teu destino. Não deixe para amanhã, querido, porque nesta noite a porta de salvação está aberta. Nesta noite de domingo de Páscoa, Jesus está dizendo: filho, há mais de 2000 anos atrás, eu desci aí à terra. Filho, há mais de 2000 anos atrás, eu fui aí, vivi 33 anos, obedeci ao Pai até o fim. Filho, há mais de 33 anos, eu fui tentado como você é tentado. Jesus disse nessa noite: filho, há mais de 2000 anos atrás, eu vivi aí na terra e fui tentado como você é tentado hoje. Mas eu permaneci firme. Eu não abri mão da vontade do meu Pai para a minha vida. Porque eu pensava em você, filho. Eu pensava em você, filha. Ah, querido, Jesus foi 100% homem como eu e você. A natureza humana estava nele. Ele teve fome, ele teve sede, ele teve necessidades de um homem como eu e você temos. Mas ele veio imbuído de uma missão, a missão de me resgatar e te resgatar. A Bíblia diz que assim como por um homem entrou o pecado no mundo, somente por um homem sem pecado, um homem perfeito, sem dolo, a dívida poderia ser paga. Jesus escolheu viver em santidade. Jesus escolheu andar em retidão. Ele decidiu obedecer na íntegra, na totalidade, à vontade do Pai. Porque somente assim, aquela dívida que Adão contraiu lá no jardim, poderia ser aniquilada, poderia ser paga. Somente Ele, cumprindo 100%, aquela dívida poderia ser paga. Ele foi maltratado, ele foi cuspido, ele foi rejeitado, ele foi abandonado pelos seus. Ele sentiu a dor da rejeição, ele sentiu a dor do abandono, ele sentiu. Lá no Getsemane ele disse: Pai, se for possível, passa de mim esse cálice. E a Bíblia diz que o seu suor era como gotas de sangue. Ele transpirava sangue. Ei, querido, ali ele já estava sentindo o peso do meu pecado, a dor pelos meus pecados. Deixe Jesus tocar o seu coração nesta noite. Abra a porta do seu coração para Jesus entrar. Apocalipse 3:20, ele disse: eis que estou à porta e bato. Se você ouviu a voz de Jesus nesta noite, não deixe para amanhã. Esta é uma noite de salvação. Eu já estou caminhando para o final. Mas ainda há uma verdade que eu não posso deixar de te dizer nesta noite. Na cruz houve uma reconciliação do homem com Deus. Sim, Paulo, escrevendo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 18, disse: ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo, por meio de Cristo, e nos deu o ministério da reconciliação. Aleluia. Houve uma reconciliação. Houve uma reconciliação. Havia uma ruptura, havia uma separação por causa do pecado, mas Deus nos reconciliou consigo mesmo, por meio do seu Filho. Ah, querido, o homem estava no pecado.
E Deus abomina o pecado. O homem estava em pecado, e o pecado nos separa de Deus. Mas Ele nos ama, mesmo sendo pecadores. Ele não quer que pereçamos. Ele não quer que passemos a eternidade longe, separados dEle. O ato de reconciliação foi um ato de amor. Foi um ato de amor, querido. A reconciliação custou um alto preço. Quando Jesus morreu ali na cruz, Deus nos uniu com Ele. Ele estava nos reconciliando com Ele. É isso que significa reconciliação. A reconciliação foi feita em amor. Os pecados que nos separavam de Deus foi pagos ali na cruz. Quando Jesus levou sobre si todos os nossos pecados, houve uma reconciliação com Deus. Ele é a ponte que nos reconciliou. Ele é a ponte que nos une novamente a Deus. Agora eu e você podemos desfrutar da presença do Pai. Eu e você podemos ter livre acesso ao Pai. Eu e você podemos desfrutar do amor, da graça, do favor imerecido. Na cruz também fomos sarados. Lá na cruz nós fomos sarados. Sim, Isaías capítulo 53 diz que certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades, e as nossas dores levou sobre si. E nós reputávamos por aflitos e feridos de Deus e oprimido. Mas Ele foi transpassado pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos traz a paz estava sobre Ele. Pelas suas pisaduras fomos sarados. Aleluia! Fomos sarados pelas pisaduras de Jesus, querido. Hoje não é mais necessário continuar enfermos. Hoje não é mais necessário ficar sobrecarregado. Jesus levou sobre si todas as nossas dores. Nele você encontra salvação. Nele você encontra a vida eterna. Por Ele você é sarado. Por Ele você é curado. Você crê nisso? Por Ele nós somos curados. Ele quer te curar nesta noite. Ele quer curar a tua alma. Ele quer recriar o teu espírito. Ele quer curar as suas feridas. Ele quer sarar a sua vida, querido. Ele não somente morreu na cruz, mas Ele venceu a morte. A cruz está vazia. O túmulo está vazio. Ele está vivo. Ele pode fazer todas essas coisas, porque Ele está vivo. Ele pode te sarar. Ele pode te curar. Ele pode perdoar os seus pecados. Ele coloca uma vírgula onde o diabo colocou um ponto final e começa dizendo: filho, começa uma nova história. Porque Ele venceu a morte. Onde o diabo disse: você não tem mais jeito, você não pode mais, Jesus diz: pode, porque eu já paguei a dívida dele. Pode, porque eu estou com Ele. Pode, porque eu farei dele e dela mais do que vencedores. Eu estarei com eles sempre. Eu estarei com eles o tempo todo. Ah, querido, Jesus nos deu a vitória na cruz. Jesus venceu a morte para estar conosco nesta noite. Ele está presente neste lugar. Eu já sinto a presença dele. Você sente a presença dele neste lugar? Então abre o teu coração para Ele agora e diga para Ele: Jesus, eu não quero apenas a tua presença. Eu quero a tua presença manifesta na minha vida. Eu quero ser guiado pelo teu Espírito. Eu quero viver segundo a tua vontade. Eu quero fazer aquilo que agrada o teu coração. Jesus, eu não quero mais viver para mim mesmo. Eu quero viver para ti. Eu quero andar na tua presença. Eu quero viver esses benefícios que o Senhor conquistou naquela cruz por mim. Ah, querido, na cruz recebemos vários benefícios. Na cruz os nossos pecados foram perdoados. Na cruz o preço foi pago. A dívida que havia contra nós foi cancelada. Na cruz a porta da salvação foi aberta. Na cruz houve uma reconciliação com Deus. Na cruz nós somos sarados. Na cruz Jesus venceu a morte.
E por isso nós podemos dizer nesta noite que por Ele nós somos mais do que vencedores. Eu quero te convidar a se colocar em pé. Eu quero orar por você neste momento. Eu não sei como você chegou aqui. Eu não sei qual foi a tua motivação a vir a essa casa de adoração nesta noite. Talvez você recebeu o convite de um dos coristas, de um membro da igreja. Talvez você viu lá no site, no Facebook, no WhatsApp, pelas redes sociais, você viu o convite e disse: eu vou lá. Tem nada mesmo para fazer nessa noite de domingo? Eu vou à igreja nesta noite. Mas eu quero te dizer que não é obra do acaso a sua presença aqui. Você veio aqui porque Jesus te trouxe a este lugar. Você veio aqui porque Jesus tem planos para a tua vida. Você veio aqui porque Jesus quer de uma vez por todas mudar você por completo. Quer mudar a tua casa, a tua família. Ele quer te tomar pela mão e te dizer: filho, não temas. Filho, não tenha medo. Filho, eu sou contigo. Filho, não te assombres. Filho, eu te ajudo. Eu te sustento com a minha destra fiel. Filho, não se apavore. Filho, não ande amedrontado. Filha, não se desespere. Eis que eu estou contigo, filho. Eis que eu estou contigo, filha. Filho, filha, eu fui àquela cruz por você. Eu paguei a tua dívida. Mas na cruz eu paguei pelos seus pecados. Eu venci a morte para andar com você. Feche os teus olhos. Eu quero orar por você nesta hora. Quero convidar o ministério de louvor a vir aqui à frente. Eu quero orar pela tua vida. Baixa a sua cabeça. Feche os teus olhos. Esqueça as pessoas que estão do teu lado por algum instante. Esse é o seu momento com Deus. Esse é o seu momento com Jesus. Queria pedir a atenção das crianças. Ei, querido. Nós não podemos sair daqui do mesmo jeito que chegamos. Depois de tudo que vimos e ouvimos, depois de entendermos que existe um plano de Deus para nós, depois de entendermos que esse plano é para nos fazer mais do que vencedores, nós precisamos nos posicionarmos. Nós só temos duas decisões a tomar nesta noite, ou uma ou outra. Não dá para ficar em cima do muro. Não dá para fazer como Pilatos, lavar as mãos. Nós precisamos nesta noite nos posicionarmos. Qual vai ser a tua decisão nesta noite? Vai protelar? Vai deixar para amanhã? Qual vai ser a tua decisão nesta noite? Reconhecer que por meio de Jesus você pode e tem direito à vida eterna. Tem direito à vida abundante. Ou vai continuar sendo escravizado por este mundo, por Satanás, pelo príncipe deste mundo? Eu quero orar por você agora. Querido Jesus, obrigado. Obrigado por ter vindo a este mundo. Obrigado por ter deixado o teu trono, por ter deixado a tua glória. Obrigado por ter deixado o teu reino junto ao Pai. Ter se esvaziado, ter se feito homem, ter se feito maldição naquela cruz em meu lugar. Oh Jesus, obrigado por este amor tão grande, este amor que me constrange, esse amor que me convida nesta noite a olhar para Ti e dizer: Jesus, entra no meu coração, entra na minha vida, muda-me, transforma, perdoe os meus pecados, Jesus. Eu reconheço que preciso de Ti,
E preciso do teu perdão, preciso da tua graça, preciso da tua misericórdia. E por isso, Jesus, eu decido nesta noite a entregar a minha vida nas tuas mãos e te pedir, ajuda-me, porque eu preciso da tua ajuda. Toma-me em tuas mãos, Jesus. Cumpra a tua vontade, o teu querer na minha vida e para a glória do teu nome, Jesus. Amém.